Agora estamos ao vivo. Muito bom. Preparar tudo aqui para começar nosso tema de hoje. Enquanto o Instagram chama todo mundo aí para live. Já curte, compartilha. Chama as amigas. Pega o aviãozinho do lado, já encaminha, chama as amigas para participar da live. Oi, Dani! Finalmente tá na minha live, hein, Dani? Tava só fugindo da minha live. Chama as amigas aí para participar. O tema hoje é para você e para Carol. Como não se sobrecarregar? É possível? Gostou do tema? Tema para aquela minha amiga empresária que não desliga, que vive ligada no 220, 380. Este é o tema. Bora lá chamar todo mundo para participar. Tô abrindo aqui. Adorou o tema. Que bom que você gostou. Vou abrir aqui pra gente começar. Falar. Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é sobre sobrecarregar na empresa. Para começar a falar desse tema, deixa eu só compartilhar aqui com todo mundo que está me chamando, que eu começo a contar com vocês. Para falar desse tema sobre se sobrecarregar, eu quero começar contando uma história para vocês. Contar uma história não, contar um fato que aconteceu e ver se vocês se identificam. Para você que está chegando agora na minha live e não me conhece, meu nome é Mariana Messias, sou empresária, sou líder, sou palestrante e te ajudo a faturar R$20 mil em 30 dias. Incrível, né? Então, o tema da nossa live de hoje, sobre empreendedorismo, é para a gente falar sobre sobrecarga de trabalho. Que muita gente está com burnout, muita gente está com crise de ansiedade, não dorme à noite, passa mal todos os dias. Tem gente que não quer, às vezes, nem ir trabalhar, de tanta sobrecarga de trabalho que está. E hoje, nessa live, nessa aula, você vai aprender como não ter essa sobrecarga de trabalho. Você vai sair dessa aula e vai falar assim: putz, Mariana, como eu não pensei nisso antes? Certo? Então, quero compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo lá em 2017. Em 2017, eu resolvi abrir minha empresa. E quando eu resolvi abrir minha empresa, quem trabalhava comigo somente era eu, uma auxiliar de inglês e uma pessoa na correção, para os dias de atendimento, que eram 2 vezes na semana. E o restante da semana eu ficava sozinha trabalhando, porque eu achava que eu dava conta. Muitas e muitas vezes você, minha amiga empresária, tem um pensamento que você dá conta. Ah, para que eu vou contratar outra pessoa? Ou eu já ouvi empresárias falando assim: eu prefiro ter o maior lucro possível para mim, então eu não vou contratar ninguém. E hoje a live não é falar sobre contratação ou não, não é isso. Se a contratação for o meio para você atingir seu fim, que é não ficar sobrecarregada, ótimo. Mas às vezes você vai contratar e vai ficar mais sobrecarregada ainda, porque você vai ter mais gente ainda para treinar. Então, o tema hoje não é sobre isso. O tema hoje que eu vou falar para vocês é justamente o que aconteceu comigo lá em 2017, onde eu ficava extremamente sobrecarregada. E hoje, a mudança que eu tive em 2024, que eu não tô nada, tô zero sobrecarregada. Hoje, às vezes eu falo, tô até ociosa. O que eu faço com o meu tempo? E como que eu saí de um lado A para ir para um lado B completamente oposto? Então, lá em 2017, eu atuava sozinha
sozinha todos os dias, atendendo, fazendo matrícula, fazendo correção, fazendo programação, toda a parte operacional eu fazia. Só que não bastava eu fazer a parte operacional. Como a gente teve a live de ontem a gente falou sobre posicionamento. Se você está no lado operacional, tático, estratégico, onde que você está na empresa, eu vivia no operacional. E o que cansa, minha amiga empresária, o que te deixa sobrecarregada, não é o tático nem o estratégico. O que é o tático e estratégico que a gente conversou ontem na live? Se você não assistiu, vai no meu canal do YouTube e assiste a live de ontem. Tático e estratégico é você ser o ser pensante da empresa. Você ser a pessoa que faz o planejamento, que decide o que cada um vai fazer. E quando você está no operacional ali todos os dias, você não consegue pensar. E o que te cansa é você não ter possibilidade de pensar, de tomar uma decisão, porque é tanta coisa que você tem que fazer ao longo do dia, é tanta coisa que você tem que pensar, é tanta coisa que você tem que decidir, é tanto problema para resolver, que você chega no final do dia cansada, exausta. E aí você não tem tempo para sua família, você não tem tempo para o seu namorado, você não tem tempo para o seu noivo, para o seu marido, você não tem tempo para os seus filhos, você não consegue nem ouvir eles dizendo o que aconteceu na semana deles, no dia deles, porque o seu dia foi exaustivo, o seu dia foi muito cansativo. Então lá em 2017 eu vivi assim. Em 2017 eu vivi extremamente cansada, muito cansada, até que aconteceu um episódio que mudou tudo. Eu estava atendendo uma família e essa família estava lá fazendo um teste e aí chegou outra pessoa para pagar e eu tinha que receber e tocou o telefone e aí no fim eu saí, fui falar com essa mãe e falei assim, olha, sua filha está indo super bem, tá lá fazendo o teste. Aí ela falou assim pra mim, eu lembro até hoje, em 2017 aconteceu isso. Não sei como você tá sabendo que a minha filha tá indo bem ou mal, porque você deixou ela sozinha lá. E você tá aqui atendendo porta, você tá aqui atendendo telefone, tá fazendo várias outras coisas, e a minha filha você não tá olhando. Aquilo pra mim foi um tapa na cara. Um tapa na cara. Foi ali que eu decidi pela primeira vez ter uma pessoa de atendimento, ter uma recepcionista, algo que eu julgava ser um luxo. Ai, pra que eu vou pagar uma pessoa para ficar aqui parada, sendo que eu mesmo posso atender, eu mesmo posso resolver? Pra que eu vou gastar dinheiro com isso? E aquilo foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida, contratar aquela recepcionista. Aquela pessoa me desafogou tanto, que eu deixei ali, inicialmente, uns 10% de ser sobrecarregada. Porque muitas coisas ela fazia por mim. Receber um pagamento, atender uma ligação, coisas que não precisava da Mariana ali fazer. E aí começou meu processo de deixar de ser sobrecarregada. Hoje, minha amiga empresária, se eu fosse te dar um conselho, como não ser sobrecarregada, primeiro você tinha que fazer uma lista. Eu te recomendo a fazer uma lista. Faça uma lista das coisas que mais te sobrecarrega. Quais são as coisas que mais te sobrecarrega na vida? O que te sobrecarrega? Pô, me sobrecarrega ter que falar com o cliente, falar com o pai de aluno todos os dias. Pô, me sobrecarrega ter que cuidar do financeiro, ter que ficar dando baixa de pagamento. O que te sobrecarrega? Faz uma lista de coisas que te sobrecarrega. Depois que você fizer essa lista de coisas que te sobrecarrega, aí você vai pensar se realmente são coisas que só você pode fazer ou se são coisas que podem ser delegadas para outras pessoas. Por exemplo, coisas para mim que é um porre, que eu não gosto de fazer, não adianta, é atender cancelamento.
quando o pai vem fazer cancelamento. Isso para mim me tira do sério, me estressa. Então o que eu fiz? É uma coisa que só eu posso fazer? Não. Tem uma pessoa que também pode fazer. Só que essa pessoa precisa ser treinada, tão boa quanto eu para fazer isso, porque senão eu vou perder alunos a rodo. Ok. Depois, existe um processo, um procedimento que qualquer pessoa, porque qual que é a facilidade de você ter uma pessoa ali? Você tira uma pessoa e coloca outra, pode trocar várias e várias pessoas e o fluxo vai continuar acontecendo. Se você tem um processo bem definido. Então, eu criei um processo de cancelamento. Então, o pai pediu cancelamento, ele tem que entrar em contato com o departamento financeiro, falar o que ele quer, o financeiro tem uma mensagem automática, enfim. Tem um procedimento. Se vocês quiserem que eu conte o meu procedimento desse processo específico, manda mensagem aí que eu conto com detalhes. Mas tem um procedimento, tem um processo. E qualquer pessoa que eu tire ou qualquer pessoa que eu coloco desse processo, ela sabe o que ela tem que fazer. Então assim ficou muito mais fácil e a minha sobrecarga diminuiu. Diminuiu tendo pessoas certas e com processos. É 1000 vezes melhor você ter um processo bem definido, porque as pessoas você pode trocar a qualquer momento. Dá trabalho fazer processo? Dá, porque você tem que parar, você tem que sentar, você fala, o que eu faço? O que é o processo ideal? Desenhar o processo, rascunhar ele, trazer as pessoas, treinar no processo, ver se deu certo. Não, isso aqui tá errado, vamos trocar, vamos fazer de novo. O meu processo de cancelamento levou anos para dar certo. E agora dá certo. Agora funciona. Mas para funcionar levou anos. Então, vou contar para vocês como é o meu processo de cancelamento aqui, que a Dani está pedindo. O pai entrou em contato hoje, vou contar o que aconteceu hoje. Hoje chegou um pai lá do nada, brotou. Eu vim aqui cancelar um dos cursos da minha filha que ela faz, eu resolvi pedir cancelamento. Chegou lá na recepção. Primeira coisa que acontece, o pai chegou para pedir cancelamento. O recepcionista tira o pai da recepção, porque é proibido falar de cancelamento na recepção, porque na recepção é um local de fluxo de pessoas, de pais correntes, então não é lugar de falar de cancelamento. E a primeira coisa que a gente quer fazer com esse pai é fazer com que ele se acalme. Não queira dar um primeiro atendimento de cancelamento para o pai no primeiro minuto que ele te solicitou, porque a urgência é dele, não é sua. Então você não tem que entrar na pilha dele, da urgência dele. Então hoje aconteceu isso. Aí a gente acalmou o pai, tranquilizou ele, colocou ele sentado, né? E a gente falou, olha, a gente está em aula, você precisa agendar um horário para vir conversar sobre isso, então a gente vai entrar em contato com você e vai agendar um horário para conversar sobre isso. E assim ele entendeu que não é a casa da mãe Joana, que ele vai aonde ele quer e faz o que ele quer, da hora que ele quer. Não, tem um processo, tem um procedimento. E mesmo assim, não contente, ele foi embora, ele mandou mensagem no grupo do WhatsApp falando, olha, eu fui aí e tal, e a partir do mês que vem não me cobra mais nada, porque eu já tô pedindo cancelamento. Não é assim também que funciona, porque existe um procedimento, ele tem que avisar 30 dias de antecedência, pagar o mês atual e o mês seguinte, e ainda se tem multa contratual, ele tem que pagar uma multa sobre isso. Ele não pode chegar do dia para a noite e falar, não quero mais. Não é assim que funciona. A gente, empresária, precisa ter tempo para substituir esse aluno, colocar esse aluno no lugar. Aí a gente respondeu ele, conforme conversado, vamos verificar um horário para agendar o seu atendimento e sobre assuntos financeiros, fale com o financeiro. Eu tenho um setor à parte, uma pessoa à parte que cuida só do financeiro. E essa pessoa que vai responder ele. Aí ele mandou mensagem no financeiro com o mesmo argumento. Mês que vem não me cobre mais nada. Ela já tem uma mensagem padrão lá dizendo qual o seu nome, qual o nome do seu filho, qual o motivo que você quer cancelar. Porque o motivo é importantíssimo para o pedagógico saber e trabalhar na reversão.
E embaixo vai descrito também. Olha, o aviso prévio, para cancelamento existe uma necessidade de aviso prévio de 30 dias. Então a mensalidade no mês atual e do mês seguinte será cobrada. E vamos verificar seu contrato para ver se não tem multa. Então já tem uma mensagem padrão esquematizada para que o pai tenha conhecimento sobre isso. Porque ele não precisa achar que é a casa da mãe Joana. Agora eu tenho certeza que você, minha amiga empresária, quando o pai vai cancelar, você atende na hora. Aí você atende a urgência do pai querendo cancelar, a urgência do aluno querendo falar com você, o seu auxiliar te chamando, aquela bagunça toda em sua cabeça a mil. Não é assim que funciona. Crie processos, crie procedimentos. Então, em resumo, aí tem uma mensagem do financeiro falando lá que vai localizar o contrato dele, em 48 horas vai responder ele, dá um prazo para ele. E em contrapartida fala, se você não agendou sua reunião com o setor pedagógico, esse é o primeiro passo, você tem que agendar. Então, primeiro, ele tem que passar com o setor pedagógico tenta reverter ele, entender os motivos do cancelamento e fazer a reversão. Se o setor pedagógico não consegue fazer essa reversão, aí vai para o financeiro executa a multa. Olha, foi observado no seu contrato que tem uma multa de tantos reais. A partir do momento que você pagar essa multa, seu contrato é cancelado. E aí o pai entra no fluxo de cancelamento de fato. Mas antes ele tentou um cancelamento num outro dia, num outro horário, onde ele está mais calmo. Ele não está naquela flor da pele. Ai, quero cancelar para onde? Para agora? Não, existe um procedimento. E quem atende esse cancelamento sou eu? Empresária? Não mais. Porque isso era uma coisa que me desgastava muito. Lembra que eu falei para vocês? Faça a lista das coisas que te desgastam e veja se tem alguém que pode atender no seu lugar. Porque se você investe, se você paga um funcionário, é para ele te dar resultado. Então, treinei uma pessoa só para cancelamento. Como que treina uma pessoa para cancelamento? Fazendo cancelamento, um atrás do outro, atendendo cancelamento. Fim de ano é chuva de cancelamento, né, gente? Porque os pais acham que acabou o ano, acabou o ciclo. O ano que vem é outra coisa. Então, agora é o melhor momento para treinar a equipe de cancelamento. Como agora também é o melhor momento para você treinar a equipe de matrícula. Por quê? Porque há uma escassez em novembro e dezembro de matrículas. Mas a gente consegue em novembro e dezembro treinar o máximo possível dos seus vendedores, fazer ligações ativas, correr atrás de cliente. Hoje eu falei com o meu vendedor, falei, esse mês é o mês de você provar que você tira leite de pedra. Por quê? Porque não é um mês que tem muita matrícula, mês que vem menos ainda. Dezembro então nem se fala. Mas agora é o momento de você tirar leite de pedra. Eu quero ver o seu potencial agora, porque é fácil ver seu potencial em janeiro e fevereiro, que é lotado de matrículas e clientes caindo. Agora eu quero ver você em outubro, novembro e dezembro fazer matrícula. Por que o pedagógico faz a reunião de cancelamento e não o setor comercial? Eles fazem juntos. Você acredita? Eu coloco, porque assim, quem conhece, quem tem uma afinidade com o pai é o setor pedagógico. O setor comercial fez a matrícula lá no início e vê o pai na recepção, mas não tem um vínculo, igual fazer reuniões todos os meses. E um gatilho importante também nesse caso, o pai foi pedir cancelamento, mas as reuniões sempre foram feitas com a mãe, ninguém nunca viu o pai. Então o pai, ele simplesmente brotou. Quando for marcar essa reunião, a pessoa do pedagógico vai mandar mensagem falando que é obrigatório que o pai e a mãe estejam junto. Porque quem participou do processo de desenvolvimento da criança foi a mãe. O pai a gente nunca viu. Então o pai ele só está pensando no dinheiro que ele vai economizar quando ele parar de pagar. Agora a mãe entende sobre desenvolvimento. Então a reunião é obrigatória o pai e a mãe. E hoje eu comuniquei o setor comercial. Falei, olha, esse mês vai ser pesado, porque vai ter muito pedido de cancelamento. Só hoje eu acho que eu tive 3 pedidos de cancelamento, só no dia de hoje. Apareceu 3 pedidos de cancelamento lá. Falei, vai ser pesado, mas hoje eu também consegui 2 reversões.
teve 3 pedidos de cancelamento, mas teve 2 reversões também. Então, falei, comercial entra junto com o pedagógico, porque aí você trabalha os seus argumentos de reversão. Porque tem um gatilho também no meu setor comercial. Se o pai cancela dentro de 3 meses, o comercial perde a comissão da venda. Então ele já é treinado para não deixar os pais novos cancelarem. Mas nesse caso não é um pai novo, é um pai velho, um pai que tem um contrato há mais de 1 ano. Então ele não vai perder a comissão de venda dele, então ele só vai ajudar a colega do pedagógico a ter mais argumentos de venda. Mas o ideal, se você puder, é deixar a pessoa do comercial e do pedagógico junto. Só que qual é o grande erro de nós empresárias? A gente por muito tempo foi comercial, foi pedagógico, foi administrativo, foi tudo junto numa pessoa só. Ainda somos, né? Nós somos comercial, somos administrativo e somos pedagógicos numa única figura de pessoa. Então, para a gente trabalhar reversões com pais, falar com eles sobre reversão, para a gente é fácil, né? A gente domina a reversão, porque a gente é a pessoa que matricula, a gente é a pessoa que dá aula e a gente é a pessoa que cuida do administrativo financeiro. Então tá tudo ali. Então pra gente é fácil. Só que você só treina a pessoa do pedagógico para ela se tornar uma boa revertedora de matrícula, se existe esse termo, é na pele. Vocês acham que o meu pessoal do pedagógico gosta de fazer reversão? Eles odeiam, ninguém gosta de fazer reversão. Só que eu falo para eles, se você não quer chegar na reversão, então você trabalha bem nas reuniões. Porque se você trabalhar bem nas reuniões e deixar o pai satisfeito, ele não vai chegar aqui pedindo para cancelar. E aí a gente não vai ter surpresas de pais do nada pedindo para cancelar. Então trabalhe de fato as reuniões. Quanto mais reuniões você fizer, menos situações de cancelamento você vai ter para enfrentar. E aí é uma forma de você forçar seu pedagógico também a intensificar as reuniões, para você não ficar sendo sempre a chata. Já fez reunião? Cadê as reuniões? Tem que fazer reunião. Deu para entender? Então, sobrecarga de trabalho, minha amiga empresária, você tem que fazer uma lista de tudo que te sobrecarrega na empresa, tudo. E aí colocar nessa lista, isso é delegável ou não é delegável? Isso é possível passar para alguém fazer ou não é possível passar para ninguém fazer? Só eu posso fazer. Tem coisas que só eu posso fazer. Tem coisas que outras pessoas podem fazer. Por exemplo, hoje eu estava vendo um processo do financeiro que teve reajuste de mensalidade, virou todo o sistema e teve mensalidades que não viraram. Então são coisas que só eu posso fazer, que eu quero ter atenção para esse caso e fazer. Só que para eu não ficar fuçando lá um por um, coloquei a estagiária do administrativo financeiro para passar um pente fino em todos os cadastros, item por item. Falei, me sinaliza só os que estão errados. Aí o que eu vou fazer? Vou entrar amanhã e vou verificar somente os cadastros que estão errados. Não vou olhar todos os cadastros. Então aí a gente já ganha um tempo bem grande, bem grande. E aí evita sobrecarga de trabalho. Então você, minha amiga empresária, às vezes você não quer se sobrecarregar, você não quer se sobrecarregar, mas acaba se sobrecarregando ou por centralizar demais as atividades. Eu dou conta, eu faço, eu dou conta, eu faço. Eu também sempre fui muito assim. Deixa que eu faço. Ao invés de passar para outra pessoa fazer, eu falava, deixa que eu faço. Porque eu sabia que o tempo de eu executar aquilo ia ser muito mais rápido do que eu ter que ensinar outra pessoa a fazer aquilo. Mas hoje eu penso melhor. Se eu ensino a outra pessoa a fazer aquilo, eu ganho muito mais tempo e qualidade de vida. Eu tô falando de qualidade de vida. Eu tô falando de você não ter um burnout na empresa. Burnout, né? Burnout na empresa. Tô falando de você não ter crise de ansiedade. Tô falando de você poder chegar na sua casa numa sexta-feira às 4 horas da tarde, descansar 4 ou 5 horas da tarde, não ter que trabalhar até 8 horas da noite, numa sexta-feira. Quantas já não fizeram isso? Quantas não trabalharam até 8 horas da noite numa sexta-feira? Eu trabalhava de domingo a domingo. Eu ia trabalhar de sábado, domingo, feriado. Não tinha ninguém trabalhando e eu tava lá trabalhando. Hoje eu não apareço na empresa de final de semana. Nunca, nunca.
Às vezes, quando tem relatório para entregar, eu faço de tudo para terminar esse relatório antes, porque eu não quero aparecer na empresa no final de semana. Inclusive, relatório era uma coisa que me dava um desgaste grande também. Eu tenho que ficar fazendo isso, esses relatórios. Hoje eu tenho uma pessoa treinada que digita todo o relatório para mim. Meu trabalho é sentar e revisar o relatório, mas a digitação do relatório já foi toda feita. Eu só tenho que revisar o relatório, ver se não tem nada errado. Mas a digitação já foi feita. E quantos domingos eu passei fazendo relatório? Quantos finais de semana eu passei corrigindo lição? Até entender que não é assim que funciona. Você, minha amiga empresária, não precisa passar por tudo que eu passei, por todas as dificuldades que eu passei para chegar até aqui. Hoje, graças a essa aula, essa live, você pode ter conhecimentos que você não tinha antes. Então, isso é muito importante, muito importante. Caso vocês tenham mais dúvidas, vocês coloquem aqui que eu respondo vocês também, tá? Então, hoje o tema da live é falar sobre sobrecarga de trabalho. Você não precisa fazer tudo, você não precisa se sobrecarregar de tudo. Você precisa, sim, organizar suas atividades. Organizar quem faz o que, quando e onde, para que você não se sobrecarregue. E você precisa estar num lugar estratégico, que é aquele radar assim, ó, que você só fica vendo, visualizando o que pode melhorar, que processo pode melhorar. Vou contar para vocês o que vai acontecer semana que vem na minha unidade, na minha empresa. Ontem eu fiz processo seletivo, que a gente está com vagas em aberto, tanto para o setor comercial de vendas, como para o pedagógico também, e na outra empresa tem vaga para o administrativo. Então, conseguimos contratar a pessoa do pedagógico para a minha empresa e a pessoa do comercial para outra empresa. E essas meninas que estão chegando, que são estagiárias, que eu gosto muito de contratar estagiário, porque além de você dar a oportunidade de um primeiro emprego, onde ninguém daria essa chance para eles, porque ninguém contrata sem experiência, e eu contrato sem experiência, eu prefiro que as pessoas não tenham experiência, porque como eu já disse para vocês, capacidade técnica a gente ensina e treina. Agora, capacidade comportamental, ou a pessoa tem ou ela não tem, que são comportamentos, que são ética, né? São valores. Eu já tive que demitir muita gente. Aliás, todos que eu demiti foi por problema comportamental. Não foi por problema técnico. Todos eram brilhantemente técnicos maravilhosos, mas comportamentalmente era péssimo. E eu tive que mandar embora. Então, eu fiz o processo seletivo ontem e já selecionei duas. Uma já passou no processo seletivo, que é do comercial, e a outra ainda está em teste. Vai fazer o último teste na segunda-feira para ver se eu vou aprovar. Gostei dos comportamentos dela, apesar de ter tido só um contato, mas quero ter mais contatos para poder aprovar ela. Deixa eu só ler a pergunta aqui. Você fez o descritivo de todos os processos da sua unidade sozinha ou a equipe te ajudou? A equipe me ajudou. Não dá para fazer tudo sozinha. Você precisa chamar a equipe junto para descrever. Pega aquela pessoa que você mais admira, fala, essa pessoa faz tudo direitinho, do jeito que eu gosto, naquela função. E chama essa pessoa para montar o descritivo junto com você. Você pode até fazer um esboço, para não perder muito tempo, você faz o esboço da sua cabeça, do jeito que você acha que é, e depois chama ela. Ou ao contrário, na hora de delegar, a gente faz isso também. Chama ela e fala, eu quero que você faça um esboço sobre correção de materiais. Qual é o processo de corrigir materiais? De todas as matérias, me faça um processo. Ela vai montar um processo e depois você pega esse processo com ela e valida. Não precisa nem você montar. Separa um tempo para ela fazer isso. Por exemplo, olha, eu quero treinar uma pessoa no pré-escolar. Faz o processo do pré-escolar. O que a pessoa do pré-escolar faz? A pessoa chega, se é um baby, faz canções, a parte técnica. Monta o esboço. E aí a pessoa monta o esboço para você e depois você valida aquele esboço. É o ideal. Ah, Mariana, não tem pessoas para fazerem isso. Então, se você não tem pessoas para fazer isso, você vai ter que fazer.
mas 2 cabeças pensam melhor do que uma. Então é sempre bom você ter mais pessoas montando esse processo com você. Não precisa ser uma coisa ultra, mega, maravilhosa no PowerPoint, nananã. Não, gente, um sulfite. Pega um sulfite, rascunha e desenha. Escreve lá, pedagógico. Fez o processo, guarda numa pasta. Administrativo, bom, aquilo é um processo. Não precisa ser muito floreado, não. O grande problema nosso, amiga empresária, é que a gente acha que tem que ter a melhor edição, o melhor PowerPoint, o melhor tudo, senão não fica bom. Vamos parar com essa neura. A gente precisa de coisa prática e coisa fácil. Então, coisa rápida. Não precisa levar muito tempo. Um sulfite, um lápis é suficiente. Depois, se você quiser colocar isso no PowerPoint para ficar mais bonito e fácil de visualização, maravilhoso. Até hoje eu não tenho no PowerPoint. Até hoje eu tenho os processos desenhados que já ficaram fixos na cabeça dos meus funcionários. Alguns precisam pegar o papel folha para olhar e outros não precisam. Os novos precisam pegar o papel folha para olhar. Dando um exemplo sobre isso, falando sobre o que vai acontecer semana que vem, para eu não ter essa sobrecarga, vou falar sobre o treinamento dessa menina do comercial que vai chegar, essa estagiária do comercial. Eu estava aguardando a confirmação se ela vinha para a vaga mesmo. Conversei com o meu sócio hoje, ele confirmou que ela vem para a vaga. E aí a pergunta que o meu sócio fez foi: você já comunicou o rapaz que vai treinar ela que ela vem para a vaga? Eu falei: não, deixei para falar amanhã. Então amanhã eu vou fazer uma reunião, uma chamada de vídeo, ou presencialmente se for, mas eu vou fazer chamada de vídeo. E vou fazer uma reunião com o meu auxiliar e vou falar para ele, vou dar uma missão para ele, falar: parabéns, você está numa missão nova, que é treinar essa pessoa na função que você faz. Não tem um processo desenhado para a função dele. Não tem, porque ele foi um cargo novo que a gente desenvolveu. Então todo o conhecimento que tem está com ele. Então parabéns, você tá agora comprometido nessa sexta-feira, que vai ser amanhã, a desenhar o processo do atendimento. Você vai rascunhar o processo do atendimento e na segunda-feira de manhã você vai validar comigo esse processo para segunda-feira à tarde aplicar com essa menina de treinamento. Então ele vai listar primeiro todas as coisas que ela precisa saber atender telefone, precisa saber atender recepção, precisa saber conhecer todos os cursos, precisa saber tudo que ela precisa saber, precisa uma lista. Aí agora você vai desenhar os processos. Ah, a pessoa chegou. O que ela quer? Perguntou sobre o Kumon. O que ela quer saber? Ah, assim, assim, assim. Ah, perguntou outra coisa. O que ela vai saber? Isso. Desenhar processos. E a gente valida. Então, vai ter prova viva que eu vou ter um processo validado, criado amanhã. E na segunda-feira de manhã eu vou validar com ele. Então, e a gente vai testar, vou aplicar na menina. Se der certo, o processo tá ótimo. Se der errado, a gente ajusta o processo. Fala: não, aqui não ficou bom, a gente precisa arrumar. A próxima menina que entrar para treinamento, já temos a experiência, porque já treinamos a anterior e deu certo. E eu tenho esse mesmo fluxo no inglês. Eu tenho um problema que no inglês, por ser... o pessoal contrata pessoas fluentes, e não para a gente lá, porque toda hora quem é fluente fica saindo para outros empregos. Então, o que a gente faz? Faz um processo, porque qualquer pessoa que entrar e qualquer pessoa que sair, entrar e sair, a pessoa domina o processo. E aí eu não tenho mais essa dor de cabeça de treinamento. É assim que funciona, certo? Então é isso que eu queria falar para vocês. Deixa eu ver só se eu não esqueci de nada. Visão de futuro e crescimento, que eu quero falar com vocês sobre sobrecarga. Eu gostaria que vocês visualizassem vocês daqui 5 anos. Se vocês continuarem no ritmo que vocês estão hoje, com a sobrecarga de trabalho que você está hoje, como você vai estar daqui 5 anos? Você já pensou nisso? Como você planeja o seu futuro daqui 5 anos? Você vai estar bem, com uma saúde boa? Ou você vai estar mal, com burnout, ansiedade e depressão? Como que você vai estar? Você já parou para pensar, minha amiga empresária? Então eu quero que você pare e pense. E eu tô aqui para te ajudar nisso, para você ampliar essa visão de futuro e falar: não, agora é o momento de eu parar
planejar, criar processos para eu parar de me sobrecarregar. Porque se você continuar no ritmo do 380, não tem nada errado você ser 380, mas você tem que ser esse 380 no local certo, que é relacionado à gestão e vendas. É duas coisas que você tem que focar: gestão e vendas. O restante você organiza processos para que as coisas funcionem. Você tem que estar à frente de venda, sim, porque sua empresa quebra se você não vender. Se você não matricular, sua empresa fecha as portas. Não adianta nada você ter uma equipe pedagógica linda, maravilhosa, super técnica, que sabe tudo, mas não tem um aluno para atender. Não adianta nada. Então você precisa estar focada na gestão de vendas. E você precisa estar focada na gestão administrativa em si, para deixar tudo funcionando, tudo ok, para que a sua empresa também não feche, não quebre, não feche as portas. Por isso que é muito importante. Certo, minhas amigas empresárias? Então hoje era esse conhecimento que eu queria passar para vocês sobre sobrecarga de trabalho. Então eu perguntei aí, fiz uma pergunta para vocês, se você, minha amiga empresária, como você lida com a sobrecarga de trabalho, como não se sobrecarregar, empresária, como não se sobrecarregar, se é possível. E eu demonstrei para vocês por A mais B que é totalmente possível você não se sobrecarregar, tendo processos alinhados, equipe e tendo visão de futuro e visão de crescimento. Porque se você continuar nessa ritmo de sobrecarga de trabalho, como você vai estar daqui 5 anos? Você quer estar daqui 5 anos com burnout, com ansiedade e depressão? Ou você quer estar com uma empresa autogerenciável, que não depende de você, que roda sozinha? Onde você quer chegar? Ok? Muito obrigada pela live de hoje, foi sensacional. Vou deixar gravada para quem chegou nos últimos minutos e não pôde assistir. Assista, que ficou maravilhosa. Ótima noite, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Dani.